Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando o bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, querido Queiroz, olá, meu irmão, minha irmã. Iniciamos a edição 576 do programa Espírita Semear, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. E o que temos no programa de hoje? Vamos conferir? Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de João no capítulo 14, dos versículos 1 a 3, com o tema Há muitas moradas na casa do Pai. No quadro O Céu e o Inferno, o nosso irmão José Pereira nos apresenta a segunda parte desta obra kardeciana. O espírito tem a condição de florescer onde quer que esteja plantado. Vem conferir a terceira parte da análise do irmão Severino Celestino sobre a parábola do joio e do trigo. No ponto a ponto de hoje, Igor Abrantes conversa com Anoá Abbas sobre músicas espíritas. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. São João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, estas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito. Enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais, o justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas.
diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui de tal sorte que, nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Nos mundos intermediários, a mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se todavia, em razão de seu estado e de sua destinação e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral como se segue: os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina, os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, os mundos celestes ou divinos, moradas dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e por isso que o homem nela é alvo de tanta misérias. Os espíritos encarnados sobre o mundo a ele não estão ligados indefinidamente e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição pelas vias da reencarnação. Quando atingiram sobre o mundo o grau de adiantamento que esse mundo pode comportar, os espíritos passam a um mundo mais avançado, e assim sucessivamente até que tenham atingido o estado de espíritos puros. São igualmente estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz ainda que aquele que são forçados a deixar, quando são obstinados no mal. Reflexões extraídas do capítulo 3, itens de 1 a 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, versão da editora Idem. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. A luz do Evangelho nas ondas do rádio. Programa Espírita Semear. E agora, com vocês, o Céu e o Inferno, com José Pereira. Olá, minhas irmãs e meus irmãos que nos acompanharão no quadro O Céu e o Inferno. Estamos fazendo a introdução do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, quarta obra da codificação espírita, que foi lançada na França
no dia 1º de agosto de 1865. Este livro, Allan Kardec faz um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, da morte, da vida no corpo físico para a vida do espírito, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação da alma durante e depois da morte. Ou seja, na segunda parte deste livro, nós vamos encontrar esses exemplos, numerosos exemplos, como ele diz aqui, que são comunicações de entidades espirituais desencarnadas que passaram pela vida física, que conviveram na Terra e trazem as suas informações, como foi a desencarnação, como estão vivendo no mundo espiritual. E o interessante dessa parte do livro Céu e Inferno, a segunda parte, é que Allan Kardec faz uma classificação por grupos de entidades espirituais, por grupo dos espíritos desencarnados, porque ele vai nos trazer os grupos definidos assim: espíritos felizes, espíritos em condição mediana, espíritos de criminosos arrependidos, espíritos que foram suicidas, boêmios arrependidos, enfim, ele nos traz um trabalho minucioso a respeito da vida dessas criaturas que viveram na Terra, com as informações trazidas por ele mesmo. Espíritos sofredores, de um modo geral, o que significa um testemunho de cada um deles para que nós tenhamos informações. E em cada grupo são várias comunicações, vários exemplos que essas criaturas, para o nosso bem, para a nossa informação, nos deixaram como pontes de informação do que acontece conosco depois da vida no corpo físico. Nós vamos perceber que não é a questão do céu que a gente aprendeu, do inferno eterno, do purgatório, daquelas penas que não se acabam nunca mais. O inferno eterno é o sofrimento eterno. Ou de um céu sem uma vida ativa, de um céu de contemplações, sem nada fazer. Então, essa segunda parte da obra, que nós não vamos entrar no mérito hoje, nós vamos dizer assim que é um testemunho eloquente da espiritualidade, porque está ali a informação desses espíritos, espíritos felizes. O que aconteceu com eles? Porque eles estão nesse estado de felicidade plena. E os espíritos em condição mediana, ou seja, aqueles que não estão totalmente felizes, mas estão numa condição de felicidade relativa. O que aconteceu com eles? Porque não estão numa felicidade plena. E os suicidas, os criminosos, os boêmios, que não utilizaram bem o tempo, por que estão assim? Então, um verdadeiro trabalho de pesquisa, um trabalho de garimpagem dessas informações do mundo espiritual para todos nós. E ele acrescenta ainda na página de rosto deste livro, O Céu e o Inferno, uma passagem da profecia do profeta Ezequiel, no capítulo 33, versículo 11, que diz o seguinte: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. É o pensamento de Ezequiel, do profeta Ezequiel, nessa profecia citada. Allan Kardec, com essa obra, O Céu e o Inferno, que é a obra que estamos citando, desenvolve a quarta parte de O Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações, ou seja, o que a pessoa, o que se pode esperar depois da desencarnação, depois da morte. E também o que se pode esperar nas vidas futuras. Essa parte explica ainda os conceitos de céu e de inferno que aparecem em toda a tradição religiosa, ao mesmo tempo demonstrando o papel da justiça divina. Ou seja, o livro Céu e Inferno, ele
vem fazer um contraponto às informações que nós tínhamos até então, antes do seu lançamento, sobre a tradição de céu, inferno, purgatório, penas eternas, sofrimento eterno, e nos traz informações riquíssimas, informações de esperança. Nós vamos ver os suicidas, por exemplo, na segunda parte, que não é bem como se pensava. Existe esperança, sim. Existe solução, sim, para qualquer erro humano. Nada de penas e sofrimentos eternos, porque a misericórdia divina tem solução para tudo. Então, nós vamos trabalhar com esses conceitos, céu, entender o que é o céu, conforme as tradições nos trouxeram e conforme o pensamento espírita, que é um estado de espírito. Nós vamos entrar no mérito nos próximos capítulos. Estado, céu, de inferno, de purgatório, é questão consciencial. Desse modo, esperamos que possamos fazer um trabalho baseado na obra, no livro, e que possa ser esclarecedor para todos nós. Que Jesus nos guarde e nos ampare sempre. O Semear te oferece uma pausa para pensar na vida todas as semanas, espalhando as sementes de amor na sua vida, espalhando as sementes de paz ao seu redor, espalhando as sementes de fé no seu dia a dia, espalhando as sementes de luz no seu caminho. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. De volta ao ninho, a encarnação, os sonhos novos de voar o corpo belo, admirar. De volta ao ninho, a provação, asas inertes sempre a doer, na greche percorri. Gaiola se fechou, mas não impedia seu canto de amor que a todos envolvia. Gaiola se fechou, mas não se calava. A visão se apagou, o sentir se ampliava. De volta ao voo, a amplidão, asas refeitas ao ser, o corpo num eterno ascendeu. De volta ao voo, a inspiração, pra quem ficou no viveiro da terra canta. Gaiola se abriu, pássaro livre. O corpo é que perece, a alma sobrevive. Gaiola se abriu, é livre o pássaro. As asas alvas, um rasgo de luz no espaço. Gaiola se abriu, pássaro livre. O corpo é que perece, a alma sobrevive. Gaiola se abriu, é livre o pássaro. O terno branco, um rasgo de luz no espaço.
Uma grande noite abate a terra que se abate, treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento diz no horizonte, clareando a esperança, prenúncio milenar do amanhecer. Fazendo belo bom, entre florindo olhar, a aliança homem-deus já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, arder fazendo belo entre florindo olhar, a aliança homem-deus já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda aurora, bem-vinda aurora, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, bem-vinda alvorada, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, acenda a esperança, a palavra induz, fortalece a fé, sustentando a paz, espalhe a boa nova, plante as boas obras, multiplicando os pães, para alimentar multidões. Trabalho é esforço de evolução. A língua fala com os homens e o
coração fala com Deus, a língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Respeito e justiça, bondade e compreensão, construímos a vida que hoje temos nas mãos. Pense alegria, fale consolação, faça um céu todo dia pra abrigar seu irmão. Bendita é a voz que fala amor. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Pássaro Livre, nas vozes de Canduta e Togores, Aurora e Fala com Deus, com Tim Vanessa. Você está ouvindo o programa espírita Semear. Estudando as parábolas com Severino Celestino. Olá, meus amigos do programa Semear. Damos continuidade ao estudo da parábola do joio e do trigo. No programa passado, nós terminamos falando, depois de qualificar o porquê o trigo, porquê o joio. Nós vamos hoje aprofundar um pouco, partindo do que nós terminamos falando das 7 espécies. E do programa passado, vimos que iríamos falar hoje do Deuteronômio 8, 7 a 10, que diz o seguinte: porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fonte e de mananciais que saem dos vales e das montanhas. Nós vimos na contextualização inicial por que essa parábola tem um contexto judaico. Já vimos o Deuteronômio 26, agora estamos vendo o Deuteronômio 8, que diz que o primeiro ponto desse trecho, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, de ribeiros, de águas, de fontes e de mananciais que saem dos vales e das montanhas. A primeira coisa que a gente quer lembrar aqui é que o espírito de qualquer um que esteja encarnado está depositado numa boa terra. E esse espírito possui o germe que representa a imagem e semelhança de Deus, porque foi dele que veio, como está lá no Gênesis 2:7. E pode assim ele se desenvolver, porque o espírito possui todas as condições de florescer onde quer que esteja plantado. Não importa onde estejamos, qual a situação pela qual tenhamos passado, o que tenhamos feito ou para onde estávamos indo. Nosso espírito ainda é a imagem e semelhança de Deus, possuindo o germe dos atributos de Deus. Podemos, a partir do nosso livre-arbítrio, produzir frutos. Então, esses frutos em Israel é conhecido como as 7 espécies, que são as 7 espécies que, como nós vimos, são entregues nas primícias do reino, na vasilha ou no cli, que se chama essas 7 primícias, como nós já vimos no programa anterior, Bikurim. Então, observe as raízes judaicas de todo esse ensinamento de Jesus. As 7 espécies que falam, que são colocadas na cesta ou no cli, são 2 sementes e 5 frutas. As 2 sementes são o trigo e a cevada. O trigo é o pão. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Nasceu na cidade de Belém, que significa Beit-Lehem, é casa do pão. Eu vim para que todos tenham vidas. Então esse trigo é importantíssimo, por isso que já aparece aqui. Ele está na primeira parábola do semeador, mas aqui ele aparece junto com o joio, como sendo a semente pura, a mais importante das sementes, da qual se faz
o pão que Jesus se intitula o pão da vida. E essas 7 espécies são o trigo, a cevada, as 2 sementes, a uva, que é a primeira fruta, o figo, a romã, a azeitona e as tâmaras. Esses frutos representam, na tradição e no simbolismo judaico, as 7 espécies sagradas da Torá. Quando visitamos Israel, já estivemos num local chamado Neot Kedumim, que é um parque, onde fica situado entre Jerusalém e Tel Aviv. Ali, esse parque se planta as 7 espécies. Quem passa ali faz plantação. E eu tenho, junto com a minha esposa, certificado de que nós plantamos essas espécies naquele jardim, naquele parque chamado Neot Kedumim. É muito interessante, nada é por acaso. Jesus é fruto de todos esses conhecimentos, de todas essas raízes. Por isso que nas parábolas dele tinha figo, a figueira, tinha a uva, a videira, tinha a romã, a azeitona, que é a luz do mundo, que dá azeitona, que se extrai o azeite, e a tâmara, que se extrai o mel. O mel de Israel não é mel de abelha, lá não tem abelha, são as tâmaras. Israel é conhecido como a terra que jorra leite e mel, que é o leite da ovelha e o mel das tâmaras, que é uma palmeira deliciosa. O mel tem propriedades importantíssimas. Emmanuel explica no capítulo 7 do livro A Caminho da Luz que o Antigo Testamento é um repositório de símbolos. Portanto, a representação dessas 7 espécies estão fazendo referência a atributos do nosso espírito. E quando nós observamos essas 7 espécies, meus caros ouvintes do programa Semear, podemos, como já vimos, separá-las em 2 delas, que são cereais, o trigo e a cevada, e os outros 5 são os frutos, dos quais Jesus fez muitas parábolas sobre eles. Mais adiante ainda vamos explicar porque há então 2 cereais em meio aos frutos, sem entrar nos outros, embora o simbolismo como um todo seja maravilhoso. Então nós podemos observar a importância desse estudo, desse aprofundamento, que agora cada vez mais vocês vão ter a oportunidade de poder conhecer com afinco e com profundidade todos os ensinamentos das parábolas de Jesus, suas raízes, o porquê de cada coisa, mostrando a importância do seu ensinamento. O trigo, por exemplo, representa o principal alimento da dieta humana, principalmente no Oriente Médio, onde o pão é o essencial na alimentação. Jesus faz uso de um símbolo, o trigo, que representa o propósito do homem na terra. Todo espírito, tendo sido criado por Deus, anseia em obter um reencontro com ele. Isso significa que uma árvore, ao ser plantada, só cresce em direção ao sol, enquanto suas raízes somente vão em direção à água. Aqui nós encerramos mais essa terceira explicação ainda dentro da parábola do joio e do trigo. Ainda temos muita coisa para ver. Que Jesus abençoe e até o próximo programa. Muita paz. Vamos juntos, eu e você, no programa Espírita Semear. Fique agora com o quadro Ponto a Ponto, com Igor Abrantes. Olá, gente. Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou Igor Abrantes. Estamos aqui com mais um Ponto a Ponto pela Federação Espírita Paraibana. Hoje tendo como convidado o nosso amigo Ano Abas, representando aqui o Centro Espírita Viana do Carvalho. Mais uma vez, muito bom tê-lo aqui, Ano. É um grande prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado em aceitar o nosso convite. Poxa, eu que agradeço demais, né, a toda a equipe, a você, Igor, né, a toda a equipe, né, que compõe aqui o Departamento de Artes da Federação, né, e a gente fica realmente muito feliz. É um dia de muita felicidade. Ano, a gente estava conversando aqui antes de iniciar a gravação e você estava me contando a história de uma música, né? Porque muitas e muitas vezes as pessoas, quando se trata de arte espírita, as pessoas imaginam que todas as composições são psicografias, são psicofonias, são de origem mediúnica. E aí, algumas vezes, a gente até questiona, e o mérito do artista, onde é que fica, né? Nós sabemos que nós somos canais mediúnicos com a espiritualidade. Mas você estava me contando a história
dessa primeira música que você vai tocar pra gente. E eu achei bem interessante. Conta pra gente aí um pouquinho dela. Rapaz, pois é. É aquela coisa, né? Durante esse tempo, né, de músico, de composição, né, que eu posso dizer que eu comecei a compor recentemente, não faz muito tempo. E normalmente as músicas vêm para mim a partir de algum momento assim de dor, de questionamento, de, vamos dizer assim, de dúvida. Então assim, elas acabam surgindo, né? E por mais que eu não tenha mediunidade ostensiva, né, mas de alguma forma eu acredito que a espiritualidade se faz presente, se mostra, porque a maioria das músicas que chega para mim, em torno de 1 hora, 2 horas, ela está toda pronta. Então, assim, com muito poucos retoques. Eu não acho que eu tenho essa capacidade toda, mesmo porque eu também não estudei música, né? Então, assim, acabei, pelo menos nessa vida, não, né? Então, assim, eu sinto muito isso, sabe? E normalmente o tema vem associado àquela situação. É algo contextualizado, né, Ano? A gente pode entender que é algo contextualizado. De acordo com a situação que você está vivenciando, aí você sente aquela inspiração em relação à composição que você tem que trabalhar. É isso? É isso mesmo. E vem assim, por exemplo, essa música, né, que foi a última música composta, ela veio, eu dedilhando o violão despretensiosamente, né, pela manhã, começou, né, aquela coisa a tomar forma, né? Daqui a pouco começou a surgir uma frase, dali veio uma espécie, parecia ser algo parecido com um refrão, né? Logo em seguida deu a vontade de pegar o lápis, né? Aí a gente saiu atrás do lápis, né? Viu que não tinha, mas as frases começaram a vir, aí eu liguei o celular e comecei a falar, para poder não perder, né? Isso. E aí ela foi sendo montada, né? A música veio a primeira parte e a gente estava até conversando que a segunda parte ela veio depois e veio na forma de rap, né? Como se fosse um rap, uma letra falada, né? E é uma coisa que realmente eu não estou acostumado nem a escutar, né? Assim, não tenho muito costume de escutar e de cantar também nunca experimentei, né? Mas acabou vindo, né? E eu percebi que realmente tinha sentido, né? A fala naquele momento. A música acabou surgindo, né? Vamos escutar então? Vamos. A música se chama Solar. Deixa a luz entrar em seu coração para iluminar. Tente perceber que essa força vem para te ajudar. Sentimentos tão confusos fundo no meu coração. Quando sinto já falei, sei que não tem volta não. Quantas sombras eu carrego, há quanto tempo eu me nego. Hoje sei que esse meu ego não sou eu, enfim. Sou um ser solar, um filho de Deus, vem para brilhar. Sigo em construção, com coragem e fé, é nascendo então. A vida na matéria densa, tão real a gente pensa. Nasço vivo, morro e pronto. Então qual é a diferença? Aprendizado, vida eterna. Aqui apenas uma caverna, onde possuo a lanterna pra me iluminar. O amor é a saída dessa caverna iludida. O amor por mim e por você é o que segue além da vida. Sou um ser solar, um filho de Deus, vim para brilhar.
Filho de Deus, vim para brilhar, sigo em construção, com coragem e fé, renascendo então. É tempo de paz, é tempo de semear. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Aquele dia, o som da voz, o cheiro de perfume de manhã, molhada dos teus cabelos, e eu não vivo mais, senão para viver dos teus carinhos. Lembro desse dia, flores e cor, como se fosse um lindo sonho a me embalar, tão doce tuas palavras, e eu não vivo mais, senão para viver dos teus carinhos. Meu mundo gira um pouco devagar, como pequenas bailarinas nessa ópera de amor. Até o tempo se inebria de emoção e dança em sincronia com o nosso coração. Desde aquele dia, o som da voz, o cheiro de perfume de manhã, molhada dos teus cabelos, e eu não vivo mais, senão para viver dos teus carinhos. Lembro desse dia, flores e cor, como se fosse um lindo sonho a me embalar, tão doces tuas palavras, e eu não vivo mais, senão para viver dos teus carinhos. Meu mundo gira um pouco devagar, como pequenas bailarinas nessa ópera de amor. Até o tempo se inebria de emoção e dança em sincronia com o nosso O que cultivas em teu coração, o que de fato nascerá de ti? Qual a semente que irá germinar
brotar, florir em ti. O que há de bom para oferecer a Deus? Se és chamado a fazer o bem, por que que ainda se demore? Se é muito pouco tempo que se tem, que tal usá-lo para evoluir e assim plantar o amor, colher o bem, servir ao nosso Deus. Para isso estamos aqui, cumprir nossa missão de todo o coração. Seja a mudança que espera para o mundo, olhando para dentro de si mesmo, bem no fundo. Se és chamado a fazer o bem, por que que ainda se demore? Se é muito pouco tempo que se tem, que tal usá-lo para evoluir e assim plantar o amor, colher o bem, servir ao nosso Deus. Para isso estamos aqui, cumprir nossa missão de todo o coração. Seja a mudança que espera para o mundo, olhando para dentro de si mesmo, bem no fundo. Servir ao nosso Deus, para isso estamos aqui, cumprir nossa missão de todo o coração. Seja a mudança que espera para o mundo, olhando para dentro de si mesmo, bem no fundo. Em tempos de trevas seja luz, em tempos de trevas seja luz, em tempos de trevas seja luz. Ouvimos nesse bloco as músicas Ópera de Amor por Elos do Sol e Seja a Mudança que Espera para o Mundo com o grupo Sol em Si. Amar ao semelhante é semear o bem, sem aguardar retribuição. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar.
Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. A dica de leitura hoje é o livro A Carta Magna da Paz, psicografia de Raul Teixeira pelo espírito Camilo. Nesta obra, o benfeitor Camilo nos oferece, através de seu pensamento iluminado, belas reflexões em torno de ensinos de Francisco de Assis. Propõe-nos uma análise a respeito de nossa contribuição para a construção da paz legítima. Esclarece que pouco o homem tem atinado para o fato de que são as brigas internas, quando a alma está indisposta consigo mesmo, as principais responsáveis pela beligerência que explode, atormentando a vida, ceifando corpos e espalhando luto e aflição. Apresenta-nos 22 temas de nobre conteúdo doutrinário, numa perspectiva espírita, fazendo-nos recordar a mensagem de Francisco, o doce cantor do Evangelho, que teve por missão instigar os corações humanos aos esforços necessários para a conquista da plenitude. Camilo, em A Carta Magna da Paz, enseja a todos aqueles que anseiam por purificar seus passos nessa trajetória humana que tem sido marcada por episódios de guerras íntimas e sociais. Uma mensagem sensível e profunda, capaz de despertar-nos a consciência para a execução dos sublimes deveres que nos levarão à harmonia interior, condição imprescindível para a construção de um mundo pacificado. Então você já sabe, aproveite a leitura, encha-se de luz e pacifique-se. E agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade do Conde, aqui na Paraíba, nós temos a Seara Espírita Divino Mestre. Ela fica localizada na Rua Projetada, quadra 39, lote 13, Centro. As reuniões públicas sempre aos sábados, 16h30. E na cidade de Malta, também na Paraíba, o Centro Espírita Jesus Fonte de Luz, na Rua Francisco Vicente de Araújo, sem número, Centro. As reuniões públicas sempre aos sábados, 19h30. Que maravilha, hein, meu irmão, minha irmã, que estamos nós encerrando mais uma edição juntinhos do nosso programa Semear. E no momento da reflexão semanal, hoje, para esse momento, nós trouxemos um poema de Braulio Bessa, do site tudoepoema.com.br, com o título Imagine a Paz. Olha que coisa boa, né? Com tantas tribulações, dificuldades, ideias controversas, mundo afora e aqui também no Brasil, nós podermos, ao menos, imaginar a paz. Então vamos ver o que é que esse poema nos inspira. Um dia eu imaginei um mundo sem armamentos, sem brigas religiosas, sem ataques violentos, sem bombas, tiros e balas, sem ninguém fazendo as malas, fugindo dos sofrimentos. Um dia eu imaginei um mundo sem terrorismo, sem preconceito nenhum, sem vingança, sem racismo, sem a tal intolerância munida pela ganância e tanto individualismo. Um dia eu imaginei um mundo que não tem guerra, que não se derrama sangue por um pedaço de terra, sem grade, muro, barreira. Às vezes, numa poeira, a humanidade se enterra. Um dia eu imaginei um mundo sem ditadores, um mundo sem julgamentos, desses falsos julgadores que enchem nossos caminhos com um monte de espinhos e arrancam nossas flores. Um dia eu imaginei um jornal com a matéria: o mundo hoje está livre de toda a fome e miséria que as guerras têm causado, deixando o homem curado dessa doença tão séria. Nesse mundo,
todo mundo sabia se respeitar, cada um com sua fé, com seu jeito de pensar, buscando fazer o bem sem fazer mal a ninguém, procurando melhorar. Nesse mundo, todo mundo podia se abraçar, conhecer outras culturas, ir para longe e viajar, apreciar a beleza, carregando a certeza de que um dia pode voltar. Nesse mundo, todo mundo entendia o que era amar, repartia cada pão, fazia o bem sem cobrar, convivendo em harmonia e sempre que alguém caía, tinha alguém para levantar. Nesse mundo, todo mundo aprendeu a ajudar, a olhar também para o outro, com a missão de cuidar, com amor e alegria, e sempre que alguém sofria, tinha alguém para confortar. Parece até fantasia, difícil de acreditar. Há quem diga que é bobagem, que é loucura imaginar, mas não perco a esperança. É imaginando a mudança que se começa a mudar. Muita verdade, simples, singelo e honesto poema. Então, vamos começar a imaginar? É isso aí. Ficamos por aqui. Uma excelente semana, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A passagem que trazemos hoje para nos lembrar dos preceitos divinos está no Salmo 123, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é uma recompensa. Que possamos fortalecer os laços familiares, construindo o amor onde quer que estejamos, porque o amor em família é o Cristo presente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.